O casamento com um estrangeiro motivou essa brasileira a escrever um livro sobre o choque cultural nas relações amorosas. Liliana Tinoco Bacher é carioca, jornalista e mora na Suíça desde 2005, com um marido alemão e os 2 filhos. O livro chama Amores Internacionais, Casei com um Estrangeiro. E agora? Eu sou Letícia Nascimento e esse é o Manda Brigadeiro, o podcast que conta a história dos brasileiros que moram fora do Brasil. Oi, Liliana, obrigada por participar do programa hoje. Eu que agradeço. Liliana, eu queria que você começasse contando a sua história, porque foi a partir dela que você teve a motivação para escrever o livro, né? Como é que você conheceu o seu marido, que é alemão? Você estava na Alemanha, ele que estava no Brasil. Conta como é que começou essa história. Eu acho que essa história começou quando o Brasil... nos anos 2000, assim, no iniciozinho, estava com problema de energia, e aí a empresa para a qual o meu marido trabalhava, uma empresa aqui na Suíça, foi construir uma termoelétrica lá no Rio, na Reduc, e aí o meu marido foi como engenheiro elétrico para construir, para ajudar na construção dessa termoelétrica. Isso foi em 2002. Eu conheci meu marido num pub lá em Ipanema, no bairro onde eu trabalhava, numa empresa de comunicação, fazendo um happy hour numa quarta-feira. Caramba! E aí, porque ele fazia aula de português lá na Visconde de Pirajá, que é uma rua bem famosa ali em Ipanema. E pronto, aí eu conheci, a gente começou a se relacionar. E, enfim, a gente se casou em 2004, então eu estou falando para você de 2002, a gente se casou em outubro de 2004, em 2005, janeiro, eu vim morar na Suíça, que era onde ele, enfim, tinha o contrato dele, né? Uhum. E você, quando conheceu ele, você já tinha tido algum relacionamento com estrangeiro? Pensava que isso podia acontecer na sua vida? Ou foi tudo novidade? Então, assim, relacionamento não. Eu já tinha arrumado uns namoriquezinhos ali, um namoricozinho aqui, porque lá no Rio, né, você frequenta ali Ipanema, você vai naqueles bares, você sempre acaba topando com estrangeiro. Mas assim, nunca foi nada sério. Eu tinha minha carreira, minha vida toda voltada para o jornalismo no Rio, eu era assessora de comunicação, nunca pensei nessa possibilidade, nunca. E aí, como eu vim para a Suíça, caí de paraquedas aqui, um lugar onde se fala alemão, sabe, não é? Bem complicado, bem complexo, pela língua mesmo, e com todas essas diferenças que eu fui vendo, você vê, eu cheguei em 2005, hoje é 2021, né? Então eu já estou aqui há muito tempo, e vendo essas diferenças culturais no dia a dia, na minha vida, o meu choque cultural, as pessoas que eu conheço, que falam das dificuldades. Letícia, eu acho que nem fui eu que procurei, não. Eu acho que esse livro ele veio e falou, me escreve, porque aí eu sento num churrasco e vem uma pessoa, senta do meu lado, me conta a vida dela, e eu fico assim, meu Deus, mas que coisa interessante. Os choques culturais dessa pessoa, e eu vou analisando, aí eu vou comparando com o que eu aprendi na universidade, eu falo, mas olha que interessante isso. E aí eu falo, nossa, eu preciso falar, porque não é possível que ninguém fale. Eu acho que quando eu vim morar em Londres, em 2011, eu vim totalmente desavisada, né? A única experiência que eu tinha era de amigas que tinham ido fazer intercâmbio quando eram adolescentes. O resto, para mim, era assim, vou mudar de país, ai, que legal. Eu só tinha essa ideia. Eu não, na época, eu acho que o YouTube, eu não sei, eu não fui pesquisar, eu não sabia se existia um canal que falasse, ou um livro como o teu, ou um podcast como o meu, por exemplo, que na época não existia, mas que me desse orientações de como era mudar de país. Eu não tinha nenhuma noção também de como era. E para mim, eu não sei se para ti foi assim também, eu queria te perguntar antes da gente chegar no livro,
Foi muito difícil, porque o meu último trabalho era como assessora de imprensa no Brasil, que é onde eu tinha todas as minhas relações. Eu caí de paraquedas em Bem, nós Londres, viemos do mesmo. do mesmo meio. Como é que É, você vai ser assessora de imprensa numa cidade que você não conhece ninguém? Porque, impossível. basicamente, assessor de imprensa são as suas relações que fazem o seu E trabalho. a língua que E você a língua, que eu também escreve. não falava inglês. Então, assim, foi muito difícil para mim esse começo. Como é que foi para você essa questão do trabalho quando você mudou, Liliana? Muito difícil, Letícia, porque eu tive a mesma sensação. Como eu vou me recolocar aqui se as minhas grandes riquezas são minha rede de relacionamentos e o meu idioma, né, que é a ferramenta para que eu comunique as necessidades dos meus clientes, enfim. É. A mesma coisa. Essa questão, inclusive, da recolocação profissional, eu trago muito no livro. Em algum momento eu vou falar dela. Por quê? Porque, como eu falo da mulher brasileira, então tem mulher brasileira que, para ela, a recolocação profissional não é tão importante. Isso quando a gente fala de mulheres que vieram de uma condição social mais difícil, em que não tiveram acesso e que não chegaram a construir uma carreira. Mas para mulheres como a gente, de grandes capitais, e que a gente colocava muito valor nisso, isso é um problemaço, porque a gente emigra, no caso do casamento, quando você emigra pelo casamento, ou até mesmo a mulher expatriada que vai porque o marido conseguiu um emprego, você geralmente faz isso na idade fértil. E se você tem um marido, você quer construir uma família, você vai falar, bem, então eu vou fazer uma pausa, vou ter meus filhos, só que quando você quer retornar ao mercado, aí às vezes já não funciona tão bem, porque às vezes não dá muito tempo, não tem dinheiro para fazer um curso que eles pedem. Aqui na Europa, em geral, você tem que fazer ou uma pós-graduação, enfim. Então, é uma coisa muito difícil. E muita gente acaba não conseguindo voltar para o mesmo trabalho, ou se volta para o mercado de trabalho, volta numa posição bem inferior. Mas, assim, eu acho que tudo é uma questão de escolha, né? Tudo é válido, aí depende da escolha pessoal, mas que nesse meio há muita frustração por conta disso, sim. E eu entendo perfeitamente essa frustração. Liliana, e com relação ao seu relacionamento? Porque você, casada, morou um tempinho no Brasil, e eu queria saber se o seu marido, como estrangeiro lá, se ele tinha queixas com relação à nossa cultura, aos nossos hábitos, e se você entendia ele, por exemplo, e se quando vocês fizeram o movimento de ir morar na Suíça, aí foi a sua vez de ser estrangeira. E aí, como é que foi essa conversa com ele? Eu tô assim, eu tô assado, eu tô achando isso difícil. Porque você tem as duas experiências, né? Você tem ele no Brasil e você na Suíça. Como é que foi isso? Isso é muito interessante, porque, em primeiro lugar, eu ouvi essa queixa também no livro das minhas entrevistadas. Muita mulher que conhece o marido no Brasil, elas se deparam com outro ser quando emigram para o país dele. Claro, porque ele se adaptou ao jeito brasileiro, nunca vai ser 100%, mas modificou um pouquinho. Quando volta para o país dele, enfim, não só a Suíça, ele vira totalmente o inglês, o americano, enfim. E aí muitas mulheres reclamam mas ele não era assim no Brasil. Bem, totalmente esperado, porque faz parte do processo de aculturação. Mas eu não pensava muito nisso não, Letícia. Como você falou também que você veio morar fora e nunca teve treinamento, nunca pensou a respeito, nunca pesquisou, e só conhecia esse tipo de experiência, né, das meninas que vão fazer um intercâmbio, que é um tipo de migração totalmente diferente. E eu, pelas minhas pesquisas também, eu não encontrei uma pessoa que tenha passado por treinamento, é impressionante. Bem, e aí isso te responde o fato de que eu não pensava a respeito. Eu me lembro que ele reclamava, não dos brasileiros na parte social, assim, quando a gente saía, ele achava tudo muito legal, mas ele reclamava muito no trabalho, porque ele dizia assim... Eu fico muito irritado porque eu pergunto para a pessoa assim, você vai me entregar isso hoje ou amanhã? Aí o cara falava assim,
ele imita, é muito engraçado, ele fala assim, não se preocupe, considere feito. Ele falava assim, e aí chegava no outro dia, a coisa não estava pronta. E para um alemão cheio de prazo, cheio de estrutura, isso era uma loucura. Ele reclamava muito disso. Mas no dia a dia, não. Para mim, é justamente o contrário. O jeito de trabalhar aqui dos suíços é ótimo, porque falou que vai estar pronto, vai estar pronto. Mas o dia a dia, a parte sociável, é que é o problema para a gente, porque eles são muito fechados, né? Então, a gente tinha um pouco, sim, mas não tanto, assim. E também porque, se a gente pensar na migração dele, ele era um expatriado, ele foi para lá com um bom cargo, com um bom salário, e ele tinha um emprego. É diferente de mim, que saí do Brasil com a pecha de ser latino-americana, de não falar o idioma direito, porque ele trabalhava na língua dele, entende? Sim. Então, são situações diferentes, né? É homem europeu, tem um respeito, ele impõe um respeito no Brasil, respeito esse que eu não imponho por dizer que eu sou mulher brasileira aqui, pelo contrário, entende? Isso que eu ia te perguntar, que tipo de preconceito você enfrentou quando chegou aí? Letícia, assim, eu nunca enfrentei um preconceito assim, eu nunca andando na rua, alguém me chamou, me gritou assim, sai daí, sua estrangeira. Não é assim, né? Mas são coisas veladas, pequenas coisas, né? E eu estou escrevendo agora um outro livro, que é justamente sobre os preconceitos que a gente traz do Brasil e que dificultam a nossa adaptação numa nova sociedade. Então, eu tenho olhado muito essa parte. Então, por exemplo, o preconceito que eu até gosto de contar, assim, uma vez eu estava indo pegar o trem na estação de Zurique para Lugano, onde eu fazia a universidade. E aí eu perguntei para o senhor, porque não estava escrito em cima na placa, na plataforma Milão, que o trem ia para Milão, mas parava em Lugano. Aí eu falei, meu senhor, esse trem vai para Lugano? Aí ele falou para mim assim, sim, ele vai, mas a segunda classe é lá atrás. Nossa! Eu falei assim, não, mas eu vou de primeira classe mesmo. Eu ia de primeira classe porque eu tinha enjoo. O trem, na época, cruzava os Alpes. Então, fazia muita curva e eu tinha que ir de primeira classe para eu deitar, porque senão eu passava mal. Não é que eu ande de primeira classe sempre. Era só nesse caso específico. Eu liguei para o meu marido e falei assim, eu contei para ele, falei, você acha que eu estou mal-humorada, não, mal vestida? Aí ele falou, não, é o seu sotaque. Aí eu falei, meu Deus, será que é meu cabelo enroladinho? Ele falou assim, não, Liliana, é seu sotaque. É que você é estrangeira, eles acham que estrangeiro é pobre. Sabe? Então, o fato de ser estrangeira já te coloca com uma percepção para eles de que você é uma pessoa de uma categoria inferior, que você não deveria nem andar de primeira classe. São coisas assim. Mas, assim, eu entrevistei para o meu livro, eu até abordei essa questão do negro, da mulher negra que se casa com um estrangeiro. E eu achei duas descobertas muito interessantes. Uma é de que uma das entrevistadas disse que ela não sente preconceito, porque não sente racismo. Na Alemanha, essa menina está, porque não tem ninguém atrás dela na loja, vigiando para ver se ela vai roubar. Mas eu acho que o racismo aqui, ele não é exatamente da pele, da cor. Ele porque você é estrangeiro da América do Sul. Então, isso vem muito no mercado de trabalho. As negativas que a gente leva e as exigências do mercado de trabalho para com o nosso currículo, que tem que ser 10 vezes melhor do que um nativo, já mostra o quanto você é tirado dos processos, do quanto a estrutura faz com que você vá para aqueles trabalhos que eu tinha mencionado antes, que você não consiga ficar no mesmo nível. Então, não é esse racismo, como eu disse. Agora, muito interessante também, só para finalizar, estou falando muito. Não, por favor. Eu tinha terminado meu livro já, isso foi em junho do ano passado. Meu marido me chamou para um jantar da empresa dele, e eu só tinha suíços, eu era a única estrangeira mesmo. Quer dizer, meu marido é alemão, ele também é estrangeiro, mas assim, ali no contexto da língua, como ele fala a mesma língua, né, fica mais
despercebido. Eu era a única pessoa e uma mulher que estava lá, uma esposa de um cara, falou assim: ah, você é brasileira, né? Eu falei: é, sou. Aí ela falou assim: tem muita brasileira aqui, né? Aí eu falei: é, tem muita assim. Ela: e como é que elas chegam? Elas vêm como, assim? O que que acontece? Eu falei: olha, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu descobri que 2/3 da migração brasileira na Suíça é de mulheres, e em geral essas mulheres vêm pelo casamento. Ou elas vêm porque o marido arrumou um emprego, ou elas vêm porque elas arrumaram um casamento. É só assim que elas vêm. Aí ela falou assim: eu não entendo esse negócio de suíço casando com estrangeira. Aí eu falei: ah, é? Por quê? Ela falou assim: porque para mim é tudo interesse. Aí ela falou assim: aqui é cheio de tailandesa casada com suíço, para mim elas são todas interessadas no dinheiro dele. Aí ela falou, olhou para mim e falou: não me tome como racista, eu entendo uma brasileira casada com um suíço, mas uma tailandesa eu não entendo. Gente, muita xenofobia pura, né? Totalmente, eu pensei: minha senhora, a senhora está botando toda uma etnia, uma nacionalidade dentro de uma caixinha, e a senhora tem a coragem de falar para mim que a senhora não é racista? Só eu pensando, né? Claro que a senhora está falando brasileira porque eu sou brasileira, porque se eu fosse tailandesa, a senhora ia falar mal da brasileira. Bem, o meu marido escutou e ele falou assim: não, no nosso relacionamento, dinheiro não é um tema. Aí eu olhei para ele e falei: tá vendo? Mas sabe que hoje em dia, na hora eu fiquei perplexa, não tive resposta, foi horrível. E eu fiquei pensando depois nisso, eu fui no livro, eu ainda não tinha mandado meu texto para a editora, eu fui lá, acrescentei 3 parágrafos sobre essa história, e hoje em dia eu penso, assim, sem querer ser a boazinha ou a positiva do dia, mas eu penso que bom que ela me falou isso naquela época, porque foi uma coisa que eu não tinha pensado a respeito, eu nunca tinha ouvido aquilo. Então, para mim, foi bom para não ficar bancando sempre a boba, assim, tipo: olha, eles olham para você com respeito. Claro que não são todas as pessoas, é óbvio, isso é um grupo, né? Um grupo dentro de um país. Mas existe esse grupo que acha que mulher brasileira, que mulher tailandesa, que mulher das Filipinas é um grupo de mulheres interesseiras e que só estão aqui casadas com esses caras porque elas estão morrendo de fome no Brasil. Mas você sabe que isso é interessante, porque aqui no Reino Unido, eu não lembro exatamente, acho que faz uns 4, 5 anos, talvez, um pouquinho antes do Brexit, eu uma vez estava num parque, encontrei a mãe de uma colega da minha filha, que eu não tinha muita relação assim com ela, mas eu a vi e falei: oi, tudo bem? E ela estava junto com outro senhor, e eu me dei conta que eles estavam fazendo como uma campanha política. E aí eu percebi que ela era de um partido que chama UKIP, que é um partido que odeia estrangeiro. É totalmente contra os estrangeiros, é totalmente a favor do Brexit. E aí ela foi me apresentar para esse senhor, e ela falou: ah, essa aqui é a mãe de uma colega da minha filha, sei lá. Ela é o tipo de estrangeiro que a gente quer, que a gente gosta. Aí eu, na hora, eu fiquei sem entender. Assim como você, eu não consegui ter uma reação e de dizer para ela: como assim, que tipo de estrangeiro? Uma expatriada, que o marido vem com emprego, que eu não estou competindo com ninguém? Qual é o objetivo dessa frase e me apresentar dessa forma? Eu falei: ah, tá bom, dei as costas, nunca mais falei com ela na escola, assim, às vezes eu cumprimentava e tal, eu falei: gente, eu não posso nem cumprimentar essa mulher. Mas na hora foi um choque para mim, entender isso, e também me dar conta que eu era uma imigrante, né? Então, assim, era isso. Depois eu ia te perguntar também essa questão. Como que a gente muda, né, Liliana, quando a gente muda a percepção também sobre a gente, né? Você teve esse momento escrevendo o livro, ou antes, como é que foi se perceber uma estrangeira? Esse assunto aí é do meu outro livro, né? Mas eu já vou falar. Porque, assim, só antes de responder diretamente essa coisa de você se descobrir, é como o professor Silvio Almeida, que escreveu o livro Racismo Estrutural, ele fala assim: o problema do brasileiro é que ele vai para o exterior e ele se descobre não branco.
Claro que ele não está falando só de branco de pele, está falando dos privilégios. E também dos privilégios. Então, eu acho que o problema, quando uma pessoa fala para você, no caso uma inglesa, né, fala para um brasileiro, no caso para você, você é um estrangeiro diferenciado. E quando você toma isso como um elogio e fica toda boba, fica, tá vendo? Eu sou diferente. Isso é um perigo. Isso é muita ingenuidade. E o meu livro eu quero falar exatamente sobre essa ingenuidade. Por que a gente tem essa ingenuidade? Bem, em primeiro lugar... Mas eu acho que... Mas eu acho que eu não tive ingenuidade. Não, você não teve. Você ficou chateada. Mas eu conheço muita gente que fica super feliz, porque ela acha que ela, que era um outsider, uma pessoa fora do grupo, agora ela está pertencendo ao grupo. Mas não está, filhinha. Entendeu? Ela está dizendo só que você é um subalterno um pouco melhorado, mas você não está no grupo deles. Não. Nunca vai estar. Assim, também não estou dizendo isso que é para a gente ficar eles contra nós, contra eles. Não é isso. Eu só acho importante a gente ter noção de que não é bem assim que a sociedade nos vê. O que não nos impede da gente lutar pelos nossos sonhos, batalhar pela nossa inserção cada vez melhor, mas não para entrar no grupo de ninguém, é para a gente estar melhor com a gente. Bem, com relação a mim, quando que eu percebi? Eu acho que eu já fui percebendo logo de cara, porque eu senti uma inadequação enorme. Só que como eu era bobinha, assim, eu não tinha estudado antes, eu nunca tinha ouvido falar disso tudo, eu não tinha nem noção da importância da cultura na nossa vida, eu achava que... eu me sentia uma pessoa perdida, mas essa noção assim, tipo, você não é exatamente eles, você nunca será, e isso foi com muitos anos, eu diria que foi até há pouco tempo, assim, com o livro mesmo, nem o mestrado, eu acho que nem o mestrado me deu essa visão. E engraçado que eu fiz a minha dissertação de mestrado foi sobre barreiras culturais enfrentadas por brasileiras na Suíça alemã, mas eu não tive essa noção ainda naquela época, em 2016, sobre essa questão mesmo, assim, você é diferente. Eu acho que foram os estudos, então eu vou te dizer, há 2 anos que eu venho lendo muito sobre essa questão do racismo, essa questão de raças, lendo Silvia Almeida, Djamila, agora até chegou para mim ontem o livro do Frantz Fanon, até botei ontem, postei na internet que chegaram do Brasil, esses livros sobre essas questões mais ligadas à raça, essa questão do racismo, e agora lendo isso, é que a gente precisa muito prestar atenção que mesmo que a gente tenha a cutis branca, mas para eles nós somos pessoas de origem latino-americana, então, portanto, não somos europeus. É uma visão deles, assim. Olha, como eu disse, nunca será minha intenção fazer clash, briga sabe? Mas eu acho que é bom que a gente tenha consciência. Consciência é muito importante, principalmente a histórica. Eu entendo que você fala de cair essa ficha, né, da gente se compreender melhor, porque era uma coisa que eu buscava no meu exemplo, né, primeiro, entender como foi esse processo de parar de trabalhar, e aí eu acho que eu associei mais a questão pessoal, né, de personalidade, e muito relacionada a quem eu era sem o meu trabalho, então eu passei muito por esse processo. E vou te dizer que quando eu comecei o podcast em janeiro, ouvindo a história das outras pessoas, foi que também eu comecei a me perceber muito melhor como estrangeira, que não sei se é só no nosso caso, porque somos jornalistas, mas ouvir a história dos outros é que nos faz pensar também sobre a nossa história. E é por isso que eu acho que o teu livro e o podcast e outras iniciativas que falam sobre esse processo de imigração e conversa com outras pessoas, quer dizer, as pessoas contando as suas experiências, é que a gente vai entendendo melhor, né, se reconhecendo. Então, eu acho, para mim também foi muito parecido, assim, era uma questão que eu acho que estava ali, que eu queria entender mais, mas
ouvindo as outras pessoas, ouvindo a tua história e tantas outras já aqui no Manda Brigadeiro, foi que eu também comecei a me perceber mais nesse papel e mais interessada nesse assunto. Então, estou bem curiosa já para saber do teu próximo livro. Mas eu queria te perguntar como é com relação aos seus filhos, porque eu sou casada com um brasileiro, então, assim, a gente tem essa questão mais bem resolvida, digamos assim, né? As meninas são brasileiras, nasceram no Brasil, têm o passaporte agora britânico, mas por uma questão mais burocrática, estudam numa escola americana, então a gente aqui é tudo meio misturado, assim, mas tem o pai e a mãe brasileiros. Como é no seu caso e como foi para os seus filhos? Como é essa questão dessa binacionalidade, né? Essa dupla nacionalidade? E olha, não tem muito problema não, porque eu sempre insisti que eles tinham que falar português, né? Embora eles sejam aqui alfabetizados, a língua deles é o alemão, né? E na verdade nem é o alemão, é um dialeto germânico que é falado aqui nessa região onde a gente mora, e tem o alemão que é a língua em que se escreve. Aqui ainda tem esse problema, quer dizer, não um problema, mas um dificultador dos dialetos que fazem a nossa vida como estrangeira mais difícil, né? Que você estuda uma coisa e as pessoas falam outra. Bem, então, como meu marido fala português, né? Porque ele morou no Brasil, então a gente tenta sempre falar, quer dizer, eu não, eu falo português o tempo todo, mas a conversa na mesa, a gente sempre puxa para o português. Eu sou muito chata, eu não deixo meus filhos falarem entre si alemão. Toda vez que eu escuto, eu fico gritando português. Eu digo que com língua não tem democracia, mas é porque o motivo da minha chatice é porque eu sou a única influência, né? Eu não posso, eu brigo, imagina, eu sou uma voz em meio a milhões, né? Então eu preciso ser chata mesmo. Aí eu li muito livrinho, eles fizeram um pouco de aula de português como língua de herança. Para mim é muito... E eu converso muito sobre essas diferenças. Muito, a gente aborda muito esse tema. Então, para que eles tenham consciência de que eles são alemães, brasileiros, vivendo na Suíça, nascidos na Suíça. Então, são 3 culturas, né? Então, eu sempre tento trazer, eu exponho os problemas que eu vejo no Brasil, mas eu exponho também a beleza da cultura brasileira, porque não dá para expor só os problemas, né? A gente tem que fazer com que eles tenham orgulho de ser brasileiros também. Então, e aí a gente vai vivendo assim, navegando nesse mar, mas minha filha mesma já disse para mim que ela não é como toda menina suíça, que ela não come as mesmas coisas. Mãe, eu não sou igual, a gente nem come as mesmas coisas. Eu falei, mas não é mesmo. Aqui em casa a gente faz Natal com comida brasileira, e eu perguntei à minha filha se ela gosta assim ou se ela quer que eu faça fondue como os suíços. Ela falou, não, mãe, comida brasileira é melhor. Então não tem muito estresse, não, mas eu sei que tem famílias que não conseguem fazer com que os filhos falem português, né? Aí vai dessa coisa da política que a família escolhe, a política linguística, digamos assim, se a família coloca força nisso, né? Ô Liliana, para a gente já se encaminhando para o encerramento, como você define essa sua viagem, esse seu processo de migração? O quanto isso te ajudou na sua vida, ou se foi difícil? Como é que você definiria? Então, foi os dois, né? Foi muito difícil, e eu acho que continua sendo, e foi maravilhoso, porque, nossa, se eu olhar para trás, eu acho que eu era uma pessoa super preconceituosa, muito limitada, e em termos de pensamento para olhar o outro. Nossa, como eu cresci, como eu amadureci, mas foi tendo que ir lá embaixo, né? E não vou dizer assim, renascer das cinzas, não é isso, mas é aquela coisa de você ter que realmente se olhar para você, se questionar, como você falou, quem sou eu sem aquele cargo que eu tinha? Tipo, ter a humildade de falar errado, né? A gente fala errado às vezes, sempre sai um errinho gramatical, um sotaque, a pessoa olha, às vezes você está falando, a pessoa olha para você com uma cara tipo, quem é essa doida falando esse alemão carregado, ou esse inglês com sotaque, sei lá.
É muito, eu acho a migração na idade adulta, né, uma experiência assim muito, muito desafiadora e que tem que ter muita força mesmo e humildade, realmente humildade, porque você vai ser exposta a cada situação. A gente não imaginava, né, passar por isso se estivesse no nosso país. Mas, segundo as minhas entrevistadas negras, com as quais eu conversei no meu livro, né, do casamento, do Amores Internacionais, elas falam para mim que elas já passavam isso no Brasil. Só que essa casca dura que elas têm de terem vivido isso no Brasil, a gente está construindo. Então, para você ver, né? Inclusive, essa minha entrevistada falou para mim assim: olha, Liliana, eu não estou romantizando o racismo, tá? Eu também não estou dizendo que eu sou melhor que você. Que pena que eu tive que viver isso desde que eu sou criança. Mas esse tipo de coisa que a gente passa aqui, claro, tem coisas que vêm da adaptação mesmo, como aprender a falar uma nova língua e tudo mais, mas outras situações em que a gente olha e pensa, eu só estou passando isso porque eu sou estrangeira e essa pessoa está fazendo menos de mim, é como se a gente fosse, assim, os novos negros, sabe? Sim. Fora do nosso país. Então, eu acho que eu acho que a migração pode te engrandecer muito como ser humano, mas depende de como que você está levando isso, né? Se você levar para o ódio, para a polarização, para odiar o nativo ou para odiar os brasileiros e querer ser como eles, aí não é legal. Acho que você tem que caminhar todo dia nesse processo dificílimo, com consciência, com respeito, com entendimento, empatia. Muito bem. E para a gente falar do teu livro, à venda no Brasil, online, como é? Então, no Brasil, bem, lá no Rio, eu sei que estava à venda na Livraria Argumento do Leblon. Não sei como está agora. Fiquei até muito orgulhosa quando me mandaram foto, em janeiro, do meu livro lindo, exposto numa mesa lá, uma coisa linda. Que pena que eu não estava lá, porque eu ia ter um treco. Bem, até porque essa livraria era uma livraria que ficava perto da casa do meu marido, quando ele morava no Rio, e eu adorava passar ali e ficar olhando o livro, né? E eu fico assim, gente, quem diria que um dia eu ia ter um livro aqui, né? Mas, enfim, por causa da pandemia, eu não fui lá ver isso. Bem, então, ele está no site da livraria, da editora Inverso, que foi a editora que lançou, ele está na Amazon do Brasil, e existe uma menina na Alemanha que se chama Vanessa Pfeil, ela tem uma empresa chamada Livro for Kids, Livro for Kids. E ela está trazendo muitos livros, inclusive ela me disse ontem que esses livros chegaram anteontem no porto de Hamburgo. Ela trouxe vários livros, ela vende muitos livros brasileiros e ela distribui pelo mundo. Então esse livro estará em breve em muitos países, inclusive aqui na Suíça também, por intermédio da Livro for Kids Suíça, mas eu sei que ela tem distribuidora até no Japão. Então vai estar tudo lá, nessa Livro for Kids. Ótimo. E daí esperamos o próximo livro. Estou escrevendo. Tá bom, Liliana, muito obrigada pela sua entrevista, eu adorei, e agora eu quero ler o livro. Eu é que te agradeço, nossa. Muito obrigada pelo convite, é sempre bom pensar a migração, né? É sempre bom. Então, hoje o programa fica por aqui e até a próxima.